Olá, meu nome é Ana Cecília, graduanda de História do 5º período da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Campanha, e hoje estou aqui no Cassino de Lambari, Minas Gerais, para fazer a nossa última atividade da disciplina Tópicos de História da Arte do professor Igor. Então vamos conhecer um pouquinho desse lugar incrível que voltou agora para o nosso município de Lambari. Então vem comigo conhecer um pouco mais desse lugar. Então, pessoal, vamos começar agora a nossa análise, sobre esse prédio maravilhoso que é o Cassino, esse edifício histórico da cidade de Lambari, Minas Gerais. O Cassino, o nome oficial dele é Prédio do Cassino do Lago, mas acaba que todo mundo conhece como Cassino mesmo. E ele fica próximo ao Lago Guanabara. É realmente o centro de Lambari, sabe? Acaba que ele se tornou um dos cartões postais de Lambari, ele juntamente com o Lago Guanabara. E o cassino, gente, ele foi construído ali no século XX, no começo do século XX, e foi planejado em 1909 e ficou pronto em 1911. Então, foi muito rápido, a construção dele. E o cassino, ele acaba que tem um estilo voltado mais para o modelo barroco, com características neoclássicas, e também tem um pouco do rococó nele. Esses três modelos artísticos. E a construção dele foi ideia do prefeito, o Américo Werneck. Então, foi o Américo Werneck que pensou, na construção desse prédio aí. Continuando nossa análise, o Américo Werneck, ele tinha o desejo de transformar Lambari em uma versão brasileira de Vicq, que era uma famosa instância hidromineral francesa. Até porque Lambari também é uma cidade que tem água mineral que sai das minas e os habitantes conseguem pegar essa água mineral direto. Então, o projeto do Werneck era fazer que Lambari se tornasse como Vicq, lá na França. Realmente, a França aqui no Brasil, E eles falavam também que dinheiro não era um problema para a construção desse local. Realmente, eles queriam fazer que isso realmente acontecesse. E acabou que teve a junção do prefeito Américo Werneck com o Estado de Minas Gerais. E eles queriam, juntos ali, fizeram que fosse possível a construção desse prédio. E o plot twist, da história é que teve a inauguração do cassino, mas, gente, interessante é que na inauguração aconteceu brigas, entre as pessoas que estavam no dia da inauguração. O presidente da época, o governador de Minas, enfim, teve uma briga e acabou que as portas do cassino fecharam. E ficou fechado ali um tempinho. Mas, mesmo com esse plot twist da história, com essa questão da abertura do cassino, essa mini intriga que rolou aí, o cassino ele foi muito importante para o desenvolvimento de Lambari. Porque ele serve até hoje como cartão postal de Lambari. E até hoje, atualmente, o cassino voltou a fazer parte da cidade. Está sendo muito utilizado. Então, está tendo aulas de ginástica, música, servindo como espaço de palestras, Esse espaço está sendo realmente muito utilizado. Então, é muito importante isso para o crescimento da cidade, E eu também espero que, futuramente, o cassino possa servir como espaço para o Museu Dr. Américo Werneck, que hoje em dia funciona lá na galeria do Parque das Águas, mas espero que esse museu possa ir para o cassino, futuramente. E aí, como pessoas importantes que participaram, estiveram no cassino, temos, os presidentes da República, o governador de Minas, enfim, e o próprio Américo Werneck, que foi um prefeito muito importante da época. Enfim, muitos diplomatas, políticos, militares estiveram aí nesse local. Agora, vamos falar um pouco da descrição arquitetônica do cassino. O cassino, gente, é um espaço bem grande, é um prédio bem grande. Ele é em formato de retângulo e tem grandes salões, como nós podemos ver aí nos vídeos. E as janelas, tem vidro, em torno dela é madeira. E os pisos também, são de madeira. E também nós vimos o vídeo anterior da escada. A escada também, tudo de madeira. Então, precisa de um cuidado, com esses pisos, E tem colunas, também tem o vídeo anteriormente, eu passando ali pelas colunas. E tem muitas colunas ao longo desse prédio. E sobre os elementos decorativos, muitos elementos, eles não estão mais no cassino,
Alguns no museu, outros se perderam, mas hoje em dia nós só podemos ver alguns lustres, né? E até eu mostrei alguns dos que apareceram, alguns outros lustres que estão lá na sala principal, que foi possível ver no vídeo, né? Aqueles lustres dourados, né? Muito lindos também, com essa coisa de mostrar a riqueza, né? E sobre os materiais usados para construção, foram utilizados pinho de riga da Rússia, telhas francesas, tijolos, cimento, portas, janelas, pedras, pisos e forros vindos da Ásia, azulejos e peças sanitárias de Portugal e Inglaterra. Então, pessoal, o Cassino ele trouxe muita coisa de fora para a sua construção, porque eles falavam aquilo mesmo, dinheiro não era o problema e eles queriam realmente mostrar a riqueza do lugar. E falando agora da nossa análise iconográfica, iconológica, né? O que os nossos olhos veem, que é na análise iconográfica, é que o Cassino, ele tem esse estilo, né, que lembra o neoclássico, né, o prédio, mas também tem essas características do rococó e do barroco, né, no interior, com riqueza, né, esses detalhes nele todo, que apresentam essa riqueza. E ele não tem figuras religiosas, são mais figuras, em alguns lugares tem uns leões, né? Tem algumas mulheres, parece até sereias, mas não conversa tanto com essa questão da religião. E os lustres, né, também, que lembram essa questão do barroco, e anteriormente tinha mais coisas que lembravam, né, que traziam, né, o barroco para esse local. E sobre a análise iconológica e significado oculto, a questão é que o Cassino, ele valorizou a cidade de Lambari, ele queria demonstrar isso para a sociedade, juntamente com o estado de Minas Gerais. Então, a Europa, estando no momento de Belle Époque, né, no início do século XX, e era o que o Brasil também queria, trazer esse crescimento. A Europa ali, a França trazendo a Torre Eiffel, novas características arquitetônicas, então o Brasil queria também demonstrar isso. E o Cassino é uma prova dessa demonstração aí de crescimento econômico para a cidade. Então é isso que podemos ter observado ao longo aí da nossa visita. E para completar um pouco a nossa análise, trouxe aqui nesse livro, Projeto para Abertura do Museu Américo Werneck, Sala Cultural Dr. José Nicolau Mileu, que vai trazer alguns bens tombados, inventariados do Cassino, olha. Então, por exemplo, temos aqui os lustres, né? Eu vou mostrar só esse aqui, mas tem muitos outros, né? Aí fala sobre ele, né? Que é do século XX. Então, são itens que lembram, né? A questão do barroco e também do rococó. Temos aqui, gente, esses quadros. Olha só que interessante. Esse quadro aqui, hoje ele não tá no Cassino, mas logo, né, quem sabe futuramente, porque esses quadros, né, chineses, eles foram para ser restaurados. Então, isso é muito bacana, né? Tem também esses quadros, né? Não só esse é um que eu tô mostrando, mas tem outros. E também esse aqui, que é um objeto de iluminação, que é parecido com aquele que apareceu no vídeo, olha. Que também tem lá século XX, metal e bronze. Então, eram objetos de muita riqueza. Esse aqui mesmo lembra muito o estilo barroco, né? Do estilo barroco. Enfim, temos muitos outros objetos, né? Fala dos lustres, dos quadros, né? Como eu falei. Traz muitos objetos que já são bens tombados ou inventariados no nosso museu. Então é isso, só para complementar um pouquinho a nossa análise desse local incrível que é o prédio do Cassino. E foi isso, pessoal, a visita aqui no Cassino, no município de Lambari, Minas Gerais. Realmente um lugar que vale muito a pena conhecer. É muito bonito, realmente um prédio pura arte, né? Infelizmente, as peças que faziam parte dele no passado, muitas estão no museu e outras estão sendo restauradas. Então, não é possível ver todas aqui. Conseguimos ver alguns lustres, né, algumas peças, mas não muitas. Mas mesmo assim, já é muito bom conseguir estar aqui, conseguir estar visitando esse lugar maravilhoso.
E é um lugar que mistura, né, o barroco, o neoclassicismo, o rococó, né? Então é um prédio muito grande e um prédio que carrega também muita história. E no final, né, um prédio histórico com muita arte, né, que é a nossa disciplina desse período. E obrigada para quem assistiu até o final. E um até breve. Obrigada, professor Igor, por essa disciplina de História da Arte. E até a próxima. E claro, né, quem quiser conhecer esse lugar, é só vir em Lambari, que ele está de portas abertas para receber as pessoas aí.